e ele mostra que o TikTok vem fazendo modificações do seu algoritmo para privilegiar conteúdos que tenham uma pegada mais educativa e que traga sentimentos melhores, né? Edgar, a gente estava comentando esses dias, Laura, tem um tema bem interessante, que é o que pode ser uma mudança estrutural nas redes, nas plataformas e nas redes sociais. O que está rolando, Edgar? Então, Mauro, a gente conversou na semana passada e já vem falando sobre isso há algum tempo, que está havendo um movimento de desengajamento relacionado à pauta política nas redes sociais, né? A gente tem acompanhado aí pelo Twitter que, na época da eleição, os termos que nós monitorávamos pelo Dataforum chegaram até aí o pico de 3,5 milhões de tweets capturados e estava na faixa agora de 350 mil tweets capturados e caiu mais nas últimas semanas, caiu para cerca de 250 mil tweets capturados. Então está havendo um fenômeno de desengajamento e a gente comentava sobre o porquê deles, né? E eu fui dar uma olhada, né, em alguns artigos sobre redes sociais, e aí encontrei esse daí que estava na tela. Pode colocar para a gente, Mauro, que é um artigo que saiu no Social Media Today, que diz o seguinte: este movimento das pessoas evitarem embates públicos no Facebook, Instagram, Twitter, já não é de hoje. A Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, já capturou isso há um tempo e está reagindo a isso. Ela já está fazendo modificações para estimular mais as pessoas a compartilharem suas postagens através de mensagens diretas. Ela captou esse movimento, que aumentou muito o número de compartilhamento por mensagens diretas, porque as pessoas não querem tanto entrar mais em debate, em polêmicas, né? Essa cultura do cancelamento e da cultura da linguagem agressiva nas redes está cansando as pessoas, né? Esse é um fenômeno que está acontecendo. E a Meta está reagindo já a isso e fazendo modificações para responder a esse movimento. E não só a Meta, o TikTok também. Põe no próximo aí, slide. O TikTok, ele também está fazendo modificações nesse sentido. Desculpa, esse era o primeiro que vocês falavam e agora o TikTok, desculpa. É do mesmo site, o mesmo autor, inclusive, e ele mostra que o TikTok vem fazendo modificações do seu algoritmo para privilegiar conteúdos que tenham uma pegada mais educativa e que traga sentimentos melhores, né? Porque diversos pesquisadores mostraram que as redes, os algoritmos das redes, estavam aproveitando esse sentimento, o engajamento pelo ódio, o engajamento pelo sentimento negativo, e que isso atraía atenção. Isso começou a gerar críticas, claro, e ao longo do tempo começou a gerar cansaço também. Quantas pessoas do nosso cotidiano a gente não vê que fala: nossa, é tóxica essa rede, eu tô cansado, muita energia negativa. E isso vem sendo capturado pelas redes, e o TikTok está fazendo essa modificação também, né? Então, há uma mudança estrutural. Claro que redes, plataformas deste tamanho, como a Meta, o TikTok, não mudam de um dia para o outro. Esse movimento não está acontecendo agora, ele já vem acontecendo há anos, e agora as redes estão reagindo. Então, o que a gente viu no fenômeno pós-eleitoral no Brasil, a gente viu um momento fora da curva
quando houve um engajamento em excesso nas eleições, vamos dizer assim, que houve uma super reação do campo progressista, que nas eleições a gente superou a extrema-direita em termos numéricos, em praticamente todas as redes, porque as pessoas sentiram uma necessidade de evitar a vitória do Bolsonaro, né? E o bolsonarismo também respondeu a isso com um super engajamento, não só de robôs, né? É mito também falar, tudo robô, o bolsonarismo, não. A grande maioria são pessoas de carne e osso, né? E isso foi aos pícaros, né? Teve picos de engajamento e depois caiu vertiginosamente. Então foi um momento combinado de cansaço das pessoas desse bode do processo eleitoral, com este cansaço das redes tão tóxicas, né? Que já é um fenômeno mundial, é um movimento mundial. Não é mais não é só uma questão brasileira. O tempo que as pessoas têm gastado na frente da tela vem caindo. Está começando a ter leves quedas. Ainda são pequenas as quedas, mas vem caindo. E as pessoas estão procurando os assuntos menos polêmicos. Coloca esse grafo aí, Mauro, é interessante, que isso daí vai dialogar com o que a gente estava conversando. Esse é o de ontem, né? O levantamento Dataforum de ontem. Então a gente vê ali o campo progressista, né? Laranja mais o verde, e está totalizando ali 41% do levantamento. 40%. Os bolsonaristas, o campo azul é o maior, com 41%, e ali o vermelhinho entre os dois, a direita liberal e o pessoal do MBL, com cerca de 2%. Eu queria chamar a atenção para o perfil do Choquei, que lidera esse campo que a gente chama de cultura pop, às vezes cultura de rede, que tem sido muito relevante no debate público, e é um perfil que tem se posicionado claramente no campo progressista, de maneira, ele acompanha, né, BBB, Anitta, celebridades, assuntos que passam aí pelo bom humor, etc., mas também tem se posicionado de maneira claramente favorável ao campo progressista, ao governo Lula e crítico ao Bolsonaro. Põe o próximo aí para a gente ver. Não, muito interessante, porque esse Choquei teve um papel importante na eleição pró-Lula, e eu tenho notado mesmo, eles fizeram um giro, né? A política está ficando mais secundária e as questões de entretenimento e cultura cresceram demais no Choquei. Aqui, ó, foi da semana passada, o Choquei chegou a ser a segunda, o Choquei não, né? Essa comunidade que a gente chama de cultura de rede, chegou a ser a segunda maior do levantamento. Foi atrás do bolsonarismo e maior que o campo progressista tradicional, né? O lulismo, o campo progressista tradicional. Eles lideraram esse campo e com uma força tremenda. E como você falou, Mauro, se não fosse esse campo de cultura pop, que na eleição agregou aí também Felipe Neto e outros influenciadores, a gente não teria superado o bolsonarismo nas redes, isso é fato. Numericamente, a gente superou o bolsonarismo nas redes no período eleitoral por conta desse cluster aí de cultura pop. E só para terminar, eu queria comentar rapidinho alguns tweets do Choquei. Bem rapidamente mesmo. Eles cobrem BBB, mas eles cobrem também o momento fofura do governo Lula ali, né? Do Lula no palanque. Passa para o próximo. Eles cobrem o BBB ali com humor na rede, né? O Guimê chegando em casa e descobrindo que foi expulso de lá também. Mas cobre também o cara que detonou o Flávio no avião, né? O próximo.
eles cobrem assuntos interessantes de rede, né? Então, ali, pescadores agradecendo por uma super pesca, né? Virais, né? Vídeos virais, mas cobre também uma pauta popular do governo Lula, que é a questão da redução de passagens, né? De preço de passagens aéreas. E no próximo aqui, cobre BBB, mas também de maneira crítica, né? A regra é clara, não é não. E cobre a pauta do governo Lula também com a questão da Marielle, né? Não é só essa pauta mais pop. Então tem um perfil muito diversificado. E aí, para encerrar aí essa minha fala, eu queria dizer o seguinte: está mudando o perfil nas redes. E o Choquei, ele um indício claro disso. As pessoas não querem mais só debater política de maneira pura. Elas estão consumindo a pauta política junto com a pauta de entretenimento e querem uma abordagem mais leve. Isso está claro, né? Então a gente precisa estar atento a esse movimento, porque a gente precisa se readaptar. É uma oportunidade esse movimento da gente dar resposta à extrema-direita nas redes, porque tudo está apontando que as pessoas estão cansadas do ambiente tóxico. E a extrema-direita se apropria desse ambiente tóxico, da cultura de ódio, da linguagem agressiva, e talvez isso esteja perdendo espaço. Então é uma oportunidade aí para a gente, se a gente conseguir entender esse movimento e surfar nele. Você vive e respira redes, Laura. Qual o teu olhar para esse processo? Olha, o meu olhar sobre isso é que, na verdade, as pessoas nunca respiraram só a política, né? O sucesso dos jornais populares ao redor do mundo sempre teve política, teve economia, mas teve sempre muito crime, muita diversão, muito acompanhamento da mídia de massa e tal, não sei o quê. Eu acho que não tem nenhuma questão aí que seja essencialmente nova, porque, na verdade, é isso, durante o período eleitoral, que é um período, obviamente, extremamente polarizado, é claro que há uma emergência da pauta política, né? Política estrito sensu. Mesmo assim, não é aquela pauta chata. Você lembra, né, Mauro, quando a gente trabalhava na Folha, que o Sofias falava menos MDB, né, na pauta de política, menos a disputa com, sei lá, porque é muito chato isso. Quer dizer, a disputa eleitoral é um ringue, né, de emoções e tal. Agora, a cobertura dessa vida institucional do parlamento e tal, não sei o quê, sempre foi chata. E é natural que seja chata agora também para a maioria, esmagadora maioria das pessoas. Não é porque elas têm uma aversão à política, é porque elas se sentem participando efetivamente no momento da eleição, no momento da polarização ou no momento da disputa. Então, isso eu acho uma primeira coisa. Eu acho, por outro lado, que as pessoas estão muito engajadas na pauta, que eu não chamaria pauta de entretenimento, mas chamaria de pauta moral, assim como a pauta da extrema-direita era uma pauta moral, né? Eles fizeram um estrago gigantesco do ponto de vista político, muitas vezes se ancorando, né, na pauta moral. E eu acho extremamente positivo que a gente esteja conseguindo colocar a nossa própria pauta moral. Esse não é não, o corpo da mulher é assim, assado, cozido, o racismo é insuportável, enfim, a xenofobia é nojenta. Enfim, são pautas que têm a ver com essa disputa por essa agenda moral do país. Eu acho muito bom que eles estejam na defensiva nesse momento, porque, de fato, então não é uma questão de que eles estão... Você vê, a Damares submergiu, né? Pessoas dessa laia e tal, como esses... Cadê os pastores? Cadê não sei o que lá? Eles estão operando no fundo do mar. Na superfície, quem está operando somos nós,
que estamos discutindo é o direito da mulher estar onde ela quiser, é o direito da criança, é o direito das mulheres, enfim, e por aí vai, o direito indígena, o direito, enfim. Então, eu acho que, na verdade, a gente está se surpreendendo, digamos assim, com uma coisa que, na verdade, é um fenômeno da vida, dessa vida que nós temos, e não de hoje, de há muito tempo. Mas eu queria aí te mandar uma pergunta, Edgar, sobre essa modificação que o Facebook está fazendo, privilegiando a comunicação direta, se isso não é uma coisa ainda pior do que o que nós vivemos até agora. Porque, na verdade, significaria, a meu ver, uma espécie de transformação do WhatsApp, do Facebook, numa rede privada, como é o WhatsApp, entendeu? Quer dizer, você não passa mais os seus conteúdos sob o crivo da comunidade toda, você torna público ali, e aí vamos para a briga. Você vai no contato direto, do homem a homem, no perfil a perfil, que é onde a gente sabe que essa direita golpista fez os maiores estragos. Não foi pela rede direta, porque aí, na comunicação direta, você não tem o espaço para o contraditório. Ou, aliás, o contraditório nem recebe o teu conteúdo, como no WhatsApp nem recebe. Você fica sabendo depois porque alguém se infiltrou naquela comunidade, mas senão você não saberia. Então, eu acho ainda mais arriscado esse movimento aí, porque significa, na verdade, transformar o Facebook, que é com os algoritmos, ainda que com os algoritmos, é uma ágora, né? Você, por exemplo, se eu entrar no teu perfil e ele estiver aberto, eu vou ver lá as tuas opiniões e tal, mesmo que eu não receba a tua postagem na minha casa, no meu computador, mas eu posso ir lá. Então, é um espaço muito mais aberto. Agora, desse jeito, a gente aí sim vai estar aprisionado dentro dessa lógica da bolha, da bolíssima, da exclusividade completa dos relacionamentos que não tem contraditório, que é isso que o cara lá, que o coronel da PM falou, os caras do Bolsonaro tinham virado uma seita, nada era realidade, a não ser o que passava pelo WhatsApp deles. Então, portanto, eu acho isso ainda mais perigoso e mais arriscado, pode ser um movimento ainda mais terrível no sentido de confinar as pessoas às suas bolhas existenciais, ou seja, nada de contraditório. Vamos aceitar que é o pastor que fala comigo, é o meu patrão que fala comigo, é o cara, enfim, são as pessoas da minha mais estrita confiança, do meu círculo afetivo, né? Então, acho bem perigoso.